Senhor, glória a Deus. É verdade, meu irmão. O intuito nosso, irmão, como servo, não vou nem falar como ministro do Evangelho de Cristo, como servo, é a gente alertar as almas, pregar a verdade a todo tempo para que alguma alma se arrependa e viva. Amém? Glória a Deus. Como, irmão Vanderlei, professor Vanderlei, você ir para a obra meia vida, ou ir para a obra também caído, ou você tem que ir para a obra como, meu irmão? Como? Fale comigo. Amém, meu irmão, glória a Deus, é verdade, porque assim, a Bíblia fala que agora Cristo nos chamou para produzir obra de justiça, então essas coisas são naturais, é a obra de um crente santificado em Cristo, fazer as obras do Espírito, mas foi muito, o Augusto ter abordado esse tema, entrou um irmão em contato conosco, o irmão em cima do muro foi mexer com o demônio, e hoje está caído, e aquele pecado a qual ele praticava, foi o pecado a qual ele está preso hoje, porque assim, se você não está licenciado na palavra, não mexe com o demônio, porque o demônio vai te pegar e vai te fazer cair, porque o demônio nos conhece, irmão. Outrora, nós estava preso na mão de Satanás. Eu, particularmente, eu fui liberto pelo poder da palavra. Nunca manifestei, e se tivesse manifestado, eu era digno de manifestar, porque as minhas obras eram malignas, as minhas atitudes eram malignas. Então, eu fui liberto pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Então, Satanás conhece aquilo qual ele me ofertava. Então, esse irmão, ele caiu, porque, como o Augusto perguntou, podemos fazer a obra lá, cá? Não. É como eu falei para ele, irmão, ganhe você, primeiramente você. Não fica procurando aplauso de ninguém, pelo amor, eu estou cansado disso. É como o Augusto falou, é para a glória de Deus, mas agora... realmente Jesus tem levantado muitos homens e mulheres de Deus, e isso tem motivado a muitos querer fazer esse trabalho, mas você tem que entrar pancada então. Porque se o diabo sabe que você gostava de uma prostituição, é isso que o diabo vai te ofertar quando tu estiver com Cristo. E principalmente quando tu for para a obra. Tu era uma mulher vaidosa? Então vigia. Porque o diabo vai começar a trabalhar, as pombadinhas vai trabalhar em cima de você, em cima disso. Então, respondendo a pergunta do Augusto, não tem como fazer a obra de Deus relaxadamente. Meio lá, meio cá. Está disposto, está realmente firmado na rocha, então vai. Caso contrário, ganhe você primeiro e vai fazendo suas coisas em oculto. Glória a Deus. Ó, as pessoas não venham ser enganadas, as pessoas venham conseguir resgatar as almas, né? Porque o meu intuito, o do pastor Vanderlei, o dos grandes servos de Deus, os homens e mulheres de Deus, o de todos que servem a Deus são o quê? Para que as almas venham sair do pecado, venham para a santificação. Que nem o pastor Vanderlei falou, né? Ele nunca manifestou. Eu também nunca manifestei. Nunca. Eu estava na vida errante. Mas o que me libertou foi a palavra de Deus. O que liberta é a palavra. Igual vai dizer em João 8,36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a verdade entrou, eu fui liberto. A verdade entrou em mim, automaticamente eu fui convencido daquilo, né? E aquilo, automaticamente, eu estava cometendo os pecados, eu comecei a olhar e falar, não, realmente, isso aqui vai me levar para o fogo eterno. Então, eu comecei a abrir minha visão espiritual, como é uma cegueira espiritual do povo, a qual não consegue sair da vaidade deste mundo, não consegue sair da vaidade deste mundo e tá com uma cegueira assim, ó, Satanás guiando, vai guiando. Então, quando a verdade entrou no meu coração, automaticamente aquilo me convenceu de tudo. Eu abandonei tudo por amor a Jesus. Assim, todos que são libertos, né? E assim, tem a parte, claramente, dos servos de Deus irem lá trabalhar com libertação. Por quê? Porque existe muito casos de obras de macumbaria, obra de feitiçaria, né? A qual pessoas não conseguem nem sair das suas casas, né? Não conseguem nem sair do portão de tão preso que tá. Praticamente a palavra de Deus vai te limpar. Você sendo limpo, quantas almas estão como esse rapaz? Né? Que não conseguia sair da sua casa de tanto demônio. Então, por isso que a palavra vai dizer no livro de Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. É no nome de Jesus Cristo. Então, automaticamente está na hora de um povo se levantar para resgatar essas almas que não conseguem sair de suas casas. Está comentando, irmão, com certeza. Só para complementar as palavras do missionário Augusto, é a pura verdade, irmão. Se a gente parar para pensar, para o gadareno se tornar um evangelista, os demônios teve que sair. Então é assim, irmão. Há casos a qual a pessoa já tem um coração quebrantado, a própria verdade liberta ele. Se ele não tem um coração quebrantado, vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, expulsa os demônios, ele cai novamente no seu raciocínio natural, humano, porque a mente dele foi cauterizada pelos demônios.
O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja resplandecer a luz do evangelho. Então, quando aquele demônio sai, o entendimento dele agora é iluminado. Então, agora, a casa vazia, ele começa a receber a verdade. E Jesus falou, você já está limpo pela palavra que vos tenho dito. Então, agora a palavra começa a limpar ele, ele deixa aquelas práticas. Haverá outros a qual a própria palavra libertará ele. Se a gente parar para pensar, o gadareno, ele só virou evangelista depois que saiu os demônios, já queria ir atrás do mestre. O mestre falou, epa, não, vai lá evangelizar a tua família, já é o suficiente. Então, isso também me faz entender pela palavra que nem todos vai para o campo. Por isso que o missionário Augusto, ele é um dos que mais frisa nessa parte. Vão lá, faz o ID, mas primeiro analisa você mesmo. Não é assim, não. Saiu, ó, fazer o ID, tá escrito. ID, para todo mundo. Não, epa. Se fosse assim, o gadareno tinha ido com Cristo. Porque Cristo falou. Então, tem pessoas aqui na live que seu papel é ganhar sua mãe. Seu papel é ganhar sua família. E os de fora, você vai ganhar através do seu testemunho. Já é o suficiente. Já tem outros que estão no campo. Missionários no campo, evangelista, pastores evangelistas, pastores missionários. Está no campo. Entendeu, irmãos? Então, é necessário o quê? Porque a obra de libertação através do homem é bíblico. Jesus falou, vão expulsar os demônios, curar os enfermos. Cristo expulsou vários demônios. E Cristo pregava a palavra também. Então, a interpretação da palavra me faz entender. Uns serão libertos pela mão do homem, porque Cristo está no homem. Cristo fez uma aliança com o homem, por isso que Cristo veio homem. E outros serão libertos pela palavra. Por exemplo, teve seguidores de Cristo que não manifestaram o demônio. Não, como eu. Mas eu era endemoniado. Porque as minhas obras eram infrutuosas. As práticas, conheceis a árvore pelo fruto. Eu era baladeiro, eu fazia isso, fazia aquilo. Quem faz isso? Demônio. Demônio, não tenho vergonha de dizer isso. É a verdade. Já tem outros que manifestaram. Se a gente vê no ministério de Jesus, Madalena manifestou. Mas os outros manifestaram? Não. Mas tinha demônio, foram libertos pela palavra a qual Jesus pregou. Então, Paulo manifestou? Não. Mas ele era endemoniado pelas obras dele. E ele só foi liberto pelo poder da palavra. Então, irmãos, é necessário, por exemplo, eu vou aproveitar o gancho, por exemplo, como eu estava mencionando com o Augusto no estúdio, a Bíblia é clara, a mulher santa santifica o esposo santo santifica a esposa. Então, agora é revelação de Deus aqui, é pura revelação da palavra. Você, mulher, que tem seu marido ímpio, a sua vigilância ainda tem que ser mais dobrada ainda. Ó, homem, tem a mulher ímpia, tem que ser mais dobrada ainda, para que você se enquadre nessa palavra. A mulher santa santifica o esposo. Não a mulher morna. A mulher morna não santifica ninguém. Não é verdade, missionário? A mulher morna não santifica ninguém e, pelo contrário, o que está nele, quando você se tornar uma só carne ali no ato, passa. Porque agora aquele corpo se tornou um só. Não é verdade, missionário? Uniu aquelas carnes. Se você tiver algo de bom, sua luz começar a santificar ele no mundo espiritual. Vai para ele. E ali as correntes começam a ser quebradas. Mas se você é aquela mulher morna, você recebe o que está no corpo dele. Eu acabei de postar um vídeo lá no canal, justamente nesse caso, o marido ímpio, a mulher crente, mas a mulher meia boca. Crente meia boca. O demônio, ó, para ela. E por que ela manifesta? Porque ela tem um coração quebrantado. Manifesta, porque Cristo tem parte com ela, é ovelha de Cristo, Cristo quer revelar mesmo um demônio que está em oculto, manifesta, entrou por quê? Tá um do demônio, o demônio está nele, tá nele? Tá nele, mas ela não tem cobertura espiritual ao ponto de santificar, não tem cobertura espiritual ao ponto de para cumprir a palavra, porque a Bíblia se cumpre, a mulher santa santifica o esposo. E o homem santo, como é a mulher santa, aos olhos de Cristo, santificada por Cristo. Santificada pelo quê? Pela palavra. Aí tá aquela mulher meia boca. Obedece meia palavra e não obedece o resto. Deita com ímpio. Por isso que fica fraca. Luta, não é verdade, missionário Augusto? Porque vocês se tornaram um só corpo. E ali, cheio de demônio no corpo do homem. Cheio de demônio no corpo da mulher. Então o homem começa a receber aquela carga espiritual. Entendeu, irmãos? Então, você mulher, você homem, que tem esposa ímpia, você, homem, que tem esposa ímpia, esposa que tem esposo ímpio, você deve muito mais ainda buscar de Cristo essa cobertura, para que através da tua vida, tu santifique ele, filha. E ele se santificando no mundo espiritual, através da tua vida,
ele é liberto. Não é verdade, missionário? Glória a Deus, é verdade. Que nem, o que que acontece? Se a mulher, automaticamente, ela está santificando de corpo, de alma e de espírito, né? Então, há o ato, né? O ato ali entre os dois tornando uma carne ali. O que que acontece? Se a mulher, ela está plenamente santa, está reta, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você tá entendendo? Só que o problema é, e se ela não está? E se ela não está tendo uma vida de oração, não está tendo uma vida de jejum, não está uma vida reta, tem algumas falhas, está acontecendo isso, automaticamente vai enfraquejar ela mais ainda. Entendeu, gente? Por isso que, assim, se você tem um marido descrente, ou é casado e sua esposa é descrente, então o que, que você tem que fazer? Santificar muito mais. Por conta que você está vendo que a sua casa, você não pode bater no peito e dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ainda não. Por isso que você tem que lutar primeiramente pelos seus. Né? Que nem a irmã colocou aqui, aquele que não cuida dos seus é pior do que os infiéis, negou a fé. Mas automaticamente você tem que pregar, jamais passar a mão na cabeça. Você está vendo que seu marido ou sua esposa está errado, você não pode passar a mão na cabeça. Porque lá em Ezequiel, quando vai dizer, aquele que vem o ímpio, no seu caminho ímpio, e não exortá-lo, você dará conta no dia do juízo. Então, se você está vendo que seu marido ou sua esposa está no caminho ímpio, você não pode alisar, não pode passar a mão na cabeça. Ah, mas meu marido quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo. Ah, quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo. Ah, minha esposa, isso, aquilo. Irmãos, primeiramente agradar a Deus. Sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas agradar a Deus. Aí vai falar assim, ah, mas o marido é o cabeça. Ah, aí né, tem aqueles maridos que falam assim, não, o marido é o cabeça. Ele tem que fazer, a mulher... Irmão, o marido é cabeça quando ele é cabeça. E quando ele não é? Quando ele não é cabeça? Ele está mais para a cauda do que para a cabeça. Entendeu? Então, automaticamente, a mulher espiritual é guiada pelo Espírito. O homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito. Então, ele não vai ser guiado por uma carne. Se ele está vendo que a carne está no mundo errante, como que ele vai ser guiado por aqui? Ele vai ter que ser guiado pelo Espírito Santo e negar quem for. É negar quem for. Por quê? Porque o seu casamento vai acabar. Vai acabar. O seu filho vai acabar. A sua esposa vai acabar. O seu marido vai acabar. Vai. Mas como, irmão Augusto, que vai acabar? Você quer que acabe meu casamento? Você não vai morrer? Você não vai morrer? Vai acabar, meu irmão. Porque o que o Augusto está falando é bem significativo. Porque, assim, entenda uma coisa, os irmãos que estão aqui, os irmãos, o povo de Deus que estão aqui, o que segura a mulher não é sexo. O que segura homem não é sexo. O que segura a mulher não é orgia. O que segura homem não é orgia. O que segura o homem é o amor e a misericórdia de Deus que sustenta um casamento. Porque se assim fosse, irmão, os ímpios estariam na maior felicidade. Fazem orgia, fazem todo tipo de promiscuidade e nem por isso os casamentos subsistem. Então, temos que agradar a Deus. Então, a mulher santa tem que buscar se santificar cada dia mais e o homem é a mesma coisa. E você vence. É fácil, não. Por exemplo, por isso que eu estou falando, sempre tem que ir na palavra. É luta, irmão. É luta, mas você tem que entender que é a sua cruz com Cristo. Cada um tem a sua cruz. Carregue sua cruz dando glória a Deus. O missionário falou, temos que agradar a Deus. Se necessário for, aborrecer pai, mãe, filho, filha, por amor a Cristo. Aí nos tornaremos dignos dele. Porque quando começamos a aborrecer nossa vida por amor a Cristo, aí o Senhor se agrada de nós. Mas tem pessoas que quando começam a se aborrecer, nega a fé. Aí se cumpre a passagem da semente. A semente caiu no meio dos espinhos, foi isso. Vieram as preocupações com essa vida, as preocupações com riqueza, começou a sufocar, por isso que tem pessoas que começam no espírito e terminam na carne, porque não aguenta a pressão do inferno. É pressão, irmão, entenda uma coisa, é pressão. Irmão, entenda uma coisa, no homem de Deus, eu tenho duas naturezas. Onde? Eu tenho a minha natureza espiritual, a minha natureza natural. Diante da situação, você que está aqui conosco, sempre, irmãos, exerça, sempre procure mais aflorar seu lado espiritual, porque o lado espiritual que Jesus quer, ele é misericordioso, exerça a misericórdia, o perdão, a bondade, essa parte dentro de nós, porque o nosso eu, irmão, entenda uma coisa, estamos aqui presos nessa carne, o meu eu, o teu leão vai gritar dentro de tu todos os dias, é tu que não tem que dar lugar, porque nós temos que entender que ele morreu, ele está crucificado com Cristo e tá e pronto e acabou. Então, é por isso que Jesus falou, olha, ora e vigia. Então, vigia, irmãos. Porque tem pessoas que a gente vai ganhar, não por muito falar, não, mas através da tua conduta cristã. Para que as pessoas tenham interesse nesse tal Jesus que você tanto diz. Porque é assim, como por exemplo, eu vi uma libertação, é assim, irmão, entenda uma coisa. Quando o Satanás, por exemplo, ele quer me matar, quer matar o missionário Augusto, quer matar você aqui, ele sabe que tua alma não é dele, mas simplesmente ele quer te matar, irmão, porque tu é um mensageiro do reino de Deus. Demônio fala assim, eu quero te matar.
Mas essa minha alma não é tua. Não importa, eu quero lhe matar. Por exemplo, a alma dos apóstolos era do Satanás? Não, mas Satanás não matou eles? Por permissão de Deus. A alma de João Batista era dos demônios? Não, mas Deus permitiu arrancar a cabeça. Então o intuito de Satanás, irmão, é arrancar você da terra. Independente se a alma dele é dele ou de Deus, ele quer lhe tirar daqui, porque você está sendo uma pedra de tropeço na vida dele. Você está sendo um instrumento na mão de Deus para levar a palavra que liberta as almas. Então entenda isso, é isso que você tem que compreender. É isso que você tem que compreender. Eu vi no meu coração aqui, é bem importante eu relatar isso aqui agora, que, como por exemplo, novamente eu cito que chega pessoas, porque a gente atende muitas almas, um dos fatos que chega, que muitas pessoas estão aqui, as pessoas, missionário Augusto, estão baseando o tempo de Deus com o tempo dela, e sabe o que está acontecendo com essas almas? Desanimando, tem se frustrado, tem feito coisa com Deus com barganha. Um irmão entrou em contato comigo, pastor, estou jejuando muito, estou fazendo tanto, e eu não recebi o que eu estou desanimando. Eu digo, sabe por quê? Porque você está baseando o tempo de Deus. Faça, sirva a Deus e as demais coisas ele acrescenta. As pessoas estão aqui, muitas das vezes tem pessoas desanimadas aí. Meu Deus, eu estou lutando tanto pelo meu marido, pela minha esposa, por tal coisa, e nada está acontecendo. Você está baseando o que vai acontecer a semana que vem. Você está baseando o que vai acontecer amanhã. Simplesmente exerça a palavra. Simplesmente peça, deixe diante dos pés do Senhor. No tempo dele vai fazer, irmão. O tempo do Senhor não é o meu nem o teu, irmão. 1000 anos é como um dia para Deus. Olha que confuso no mundo espiritual. Deixa eu contar só para que nem um exemplo, assim. Que nem, ó, o pastor Benjamin estava falando. Realmente, porque Satanás, ele quer te matar de qualquer jeito. Você está entendendo? Levar a sua alma, melhor ainda. Né? Só que se ele te matar o servo de Deus, o que acontece? Ele sabe que você podia frutificar mais, mas tudo ele faz com permissão de Deus, né? Então, irmãos, entenda isso. Não calcule o tempo do Senhor com o seu. É bem importante eu frisar isso aqui, porque isso tem acontecido muito, pessoas se friando, achando que Deus vai responder, vou fazer um jejum, semana que vem Deus responde. Chega semana que vem não aconteceu nada. Chega no meio, não aconteceu nada, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar, você vai achar que Deus não fez. Mas quando você só simplesmente está fazendo, porque é sua obrigação de servo. Você é servo. Outra coisa, ó, só para que nem um exemplo, tem gente que fala assim, eu tenho que fazer um jejum para... Irmãos, você não tem que confiar, você expulsar um demônio por conta do seu jejum. Você vai fazer jejum para mortificar a sua carne. Porque os discípulos de João Batista chegaram aos discípulos de Jesus falando assim, por que nós jejuamos e eles não? Mas o que Jesus falou? Olha, o noivo ainda se encontra aqui, mas haverá um tempo em que o noivo será tirado. Então, eles jejuarão. Então, automaticamente, o meu noivo não está aqui. Meu noivo está em espírito, então eu preciso jejuar. Eu preciso mortificar a carne, eu preciso... Agora, sim, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem, claro, mas não é por isso que você fala assim, eu vou jejuar para expulsar aquele demônio lá, não. Você tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum. Então, automaticamente, você vai conseguir expulsar aquele demônio porque você está em oração e está em jejum. Também fazer, irmãos, e esperar na justiça de Deus. Se Deus é justo, Deus vai te retribuir aquilo que tu concede. Porque a palavra de Deus concederá o desejo do coração daqueles que temem a Ele. Mas se você titular um tempo, um dia, para Deus te dizer, e Deus não responder, você vai se frustrar. Então, padeça. Se sua cruz, você almeja tanto seu esposo liberto, sua esposa não liberta, pague seu preço e sirva a Deus, porque você é servo. No momento oportuno, o Senhor vai conceder o desejo do teu coração, conforme a vontade dele, porque a Bíblia é bem clara. Tudo quanto pedirmos ao Senhor, Ele fará, segundo a sua vontade. Então, o Senhor vai fazer segundo a vontade dele, filho. Entendeu? Então, muito importante isso aqui. Aí, ó, é bem interessante o que o irmão falou assim, ó, melhor obedecer do que sacrificar. É interessante essa passagem, ela é muito boa, eu costumo falar isso. Mas quando você é justo, se você, ó, é como eu tô falando, um sacrifício de um justo, junto com a obediência, se torna uma bomba no mundo espiritual. Agora, se você é um crente tanga frouxa, se você tá meio lá e meio cá e quer fazer sacrifício, como o irmão entrou em contato comigo, aí eles falam, pastor, mas se eu jejuar, resolve. Eu falei, epa, não, para com isso. Melhor obedecer do que sacrificar. Sabe por quê? Porque o teu sacrifício vai ser de tolo. Essa passagem aí, ó, foi mencionada para o povo de Israel, porque era um povo perverso, pecaminoso, e aí quando eles sabem o que eles faziam? Chegava lá e ia sacrificar lá pombinhas, ia sacrificar as ofertas a Deus. Deus falou, chega, para com essa palhaçada.
Melhor obedecer do que sacrificar. Então, Deus queria mais obediência daquele povo do que o sacrifício. Então, muitas das vezes, Deus quer mais a tua obediência do que o teu jejum. O jejum é importante, mas por justo. O jejum é importante para quem obedece. Se você não obedece, nem jejua. Porque senão tu está comprando uma guerra contra o inferno e é mais um motivo de tu apanhar dele. Então, a passagem que o irmão botou é bem interessante. Então, você obedece. Mas quando você já estiver obedecendo, aí se você fazer os dois juntos, é interessante. Porque se aquele povo fosse obediência a Deus e tivesse fazendo sacrifício a ele, Deus ia se agradar. Mas era um povo pecador, um povo que só ficava errando, ia lá pombinha, ia lá um sacrifício. Ele falou, epa, bora parar com essa palhaçada. Porventura tem eu prazer no sacrifício ou na obediência? Eu quero é obediência. Não quero que você venha me dar carneiro, bode, o que seja. Deus também não quer teu jejum. Deus não quer tua oferta. Porque muito... outra coisa interessante que eu vou falar aqui, ó. Só para abordar isso aqui, Vicente Augusto. No ministério a qual Deus entregou na minha mão, vai ter voto. Se for revelado por Deus, eu não quero saber de palhaçada de voto aqui, não, porque eu conheço a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que eu conheço pessoa que saiu do evangelho largo, frustrado, está decepcionado com o evangelho, porque tentou fazer aquela barganha que foi citado nessa passagem, ó. Melhor obedecer do que sacrificar. A pessoa não quer largar o segundo casamento, não quer largar a vaidade, não quer largar a mentira, o engano, e acha que vai fazer um envelope com voto e vai ser abençoado. Vai nada. Esquece, meu amigo. Deus não quer esse sacrifício. Deus quer a tua obediência. Para com isso. Eu vejo pessoas frustradas, por exemplo, tem muito escândalo. Eu vou citar até uma igreja muito mundana, Universal, sendo processada porque mente para o povo. Fala que é para o povo fazer o voto, faz um voto, o povo faz. Mas não muda. Não muda nada. Sabe o que acontece? Escandaliza o evangelho, volta para o mundo, aquela Urache mesmo processou essa igreja, acaba sujando o nome do evangelho por causa dessa palhaçada. Então, se tu tá aqui, obedece, rapaz. Dá o teu dízimo, amém, glória a Deus, mas tu estiver obedecendo. Porque senão a tua desobediência e a tua atitude de fé também, sabe o que vai atrair para tu? Mais luta, mais guerra. Porque o demônio sabe que tu tá fazendo coisa dele e coisa de Deus, aí o demônio tem legalidade para te bater. Pode ter certeza. Ó, que acontece, questão sobre o jejum, né? Então, automaticamente, para você começar a jejuar, primeiramente, você tem que aceitar Jesus como único, eterno e suficiente salvador da sua vida. É o primeiro passo. O segundo passo, santificar de corpo, de alma e de espírito. Buscar Jesus. Então, buscando, você vai começar a jejuar. Porque tem gente que está no pecado, toda a vida de qualquer jeito, entendeu? Porque a cidade de Nínive jejuou, por quê? Porque ela se arrependeu dos seus pecados. Então, quando você se arrepende dos seus pecados e quer um conserto com Deus, amém. Agora, se você está no pecado, continua no pecado, vive no pecado, não quer abandonar o pecado, não larga o pecado, não larga o mundo. Como o Tiago 4,4 vai dizer que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus, irmão. Aí Deus vai abençoar o inimigo? Aí só porque você fez um voto, Deus vai abençoar o inimigo? Jamais. Você é inimigo de Deus e Deus não vai te abençoar por causa do teu voto, não. Esse sacrifício é sacrifício de tolo. Larga de palhaçada e ficar dando dinheiro pros outros se tu não obedece. Tá? Nós visa a alma, até porque eu não quero alma frustrada no meu ministério. Eu não quero almas frustradas ao meu lado. Eu quero ver almas felizes com Cristo, almas com bom testemunho com Cristo, porque Deus não tem nada a ver a partir do momento que eu por ganância, quero que tu me dê o teu dinheiro. Mas eu estiver frustrado, eu não te amo, filhos. É por isso que eu vejo muitas almas frustradas, porque as pessoas acham que vão comprar a Deus. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Entendo. É como eu estou falando, o texto e o contexto tem que ser lido. Porque se eu ler esse texto a favor da minha carne, eu não faço sacrifício nenhum. Não, para que jejuar? Eu já vi pessoas que usam a palavra de Deus para querer ficar em cima do muro. Ah, que jejuar o quê? Deus falou que é me obedecer, eu já obedeço. Então, se você obedece, você jejua. Porque Jesus falou que naquele dia jejuaremos. Então, isso se torna uma obediência. Então, obedeça, vai jejuar. Irmão, entenda uma coisa e outra interessante. Por isso que a carne não gosta de jejum. Porque a partir do momento que você jejua também, você distancia ainda mais um pecado que se chama glutonaria. É por isso que a carne luta tanto. O que faltava dentro dela? Aquilo que desceu em Pentecoste. Por isso que os irmãos que estão aqui querem fazer a obra de Deus, aguardem Jerusalém. Vai buscando em jejum e oração. Quando descer poder de você, porque eu digo para você, eu passei tempos dentro de Jerusalém, buscando, jejuando, até o dia que eu fui revestido de poder e autoridade, agora eu fui. Então é isso que você tem que fazer também.
Porque, se você parar para pensar, Jesus já tinha impondo a mão sobre os apóstolos, discípulos, e eles já expulsavam um demônio. Eles foram nas sinagogas pregar o evangelho, mas faltava algo, o poder e a autoridade. E é isso é o que a metade das igrejas vai ficar. Era virgem. Por exemplo, se aqueles apóstolos, aqueles discípulos andavam com Cristo, ali eles já eram virgem. Mas faltavam algo a mais. Então você não precisa, você tem que ser um crente a mais. Porque eles já eram virgens, eles já andavam com Cristo, eles já estavam limpos pela palavra, eles já radiavam a luz de Cristo, mas faltava algo a mais. Então você que está aqui, muitas das vezes, falta um pouquinho a mais. Continua aguardando, vai orando, vai jejuando. Depois que desceu de Pentecostes, aí eles foram. Muitos deixam, é o que eu falei, muitos voltam para trás porque calculam um tempo. A Bíblia fala que era 500 aguardando. Mas quando desceu em Pentecostes, só estou 140 e pouco. Ficaram almas ali, ou seja, é isso que acontece. Muitos não conseguem esperar, quer ir e depois está apanhando Satanás. Está apanhando e volta para o estado zero. Aguarda em Jerusalém, busca o poder, vai descer do céu sobre tu, aí tu vai. Tu vai gritar no meio do povo. Sim, aquela mulher que passava toda tímida assim, tá doida, deve estar bêbada. Olha para aquele cara não é aquele que ficava lá no forró. Não, ele deve estar doidão. Não é não, meu irmão, é o poder que desce. Quando o poder desce, nós quer gritar no meio do povo. Aonde tem gente, porque desceu. Foi assim com os discípulos. Então, busca de Deus esse poder, essa autoridade. Mas, Vaniclei, como é que eu busco? Examinando a Escritura. Irmão, eu conheci um irmão, o missionário Augusto, que ele falou assim, ó, quer ser profeta? Quer ser usado por Deus? Exerce aquilo a qual os homens de Deus na Bíblia faziam, irmãos. Irmão, Jesus, ó, isso aqui é mistério espiritual. Se tu pegar, tu ganha um poder, irmãos. Jesus falou assim para os irmãos, Jesus falou assim para os discípulos, ó, aguardam aqui até que do céu seja revestido de poder. Vai lá em Atos. E a Bíblia fala que eles faziam o quê? Oravam e jejuavam até que desceu do céu o poder. Então vai orando, vai jejuando que vai descer, irmãos. Quanto menos esperar, o poder desce. Já pegando fogo, já tá doido. É isso que você tem que fazer, buscar isso.